Olá, o meu nome é Letícia Mourão, tenho 17 anos, sou estudante do Instituto Federal de São Paulo, na cidade de Bragança Paulista. O meu projeto de pesquisa se chama O Culto aos Deuses Greco-Romanos nos Dias Atuais. E eu vou te introduzir esse tema com o seguinte trecho do capítulo 1, retirado da obra O Livro de Ouro da Mitologia, do mitólogo Thomas Bunfield. As religiões da Grécia e da Roma antigas desapareceram. As chamadas divindades do Olimpo não têm mais um só homem que as cultue entre os vivos. Já não pertencem à teologia, mas à literatura e ao bom gosto. Ainda persistem e persistirão, pois estão demasiadamente vinculadas às mais notáveis produções da poesia e das belas artes, antigas e modernas, para caírem no esquecimento. Através desse fragmento, a gente consegue entender que as antigas religiões da Grécia e da Roma, de fato, desapareceram. Mas eu te proponho a seguinte reflexão. Será mesmo que não existe alguém que acredite nos deuses da mitologia grega ou romana, como Ártemis, Apolo, Atena? Eu nutri essa mesma pergunta quando comecei a elaborar o projeto, e uma das maneiras que eu encontrei de respondê-la foi encontrada no movimento neopagão. O neopaganismo, de modo geral, é um resgate e uma ressignificação do paganismo, que designava uma concepção religiosa que não tinha doutrinas oficiais, mas que denominava religiões pré-cristãs que poderiam ter cerimônias mágicas centralizadas no culto e respeito à natureza e que reconheciam divindades femininas ou masculinas, ou seja, eram politeístas e acreditavam em mais de um deus. O termo pagão surgiu no Império Romano, como a foto do meio indica. E esse era um termo forte usado pelos cristãos de maneira muitas vezes pejorativa, porque designava pessoas que eram da antiga religião romana, ou seja, que nutria velhas crenças que se diferenciavam do cristianismo. Até mesmo protestantes e católicos se ofendiam dessa forma para se chamarem de hereges. E uma das manifestações neopagãs que eu decidi focar para responder a pergunta do meu projeto foi a religião Wicca. A Wicca é a maior religião neopagã do mundo e também a única religião que a Inglaterra deu ao mundo. Eles cultuam uma deusa, que seria a Terra-mãe ou a Mãe Natureza, que assume tanto o arquétipo feminino quanto o masculino, que seria o Deus. Esses dois polos, então, o feminino e o masculino, assumem arquétipos em diferentes deuses. E um dos referenciais mais utilizados entre os adeptos da Wicca é o panteão greco-romano. E as pessoas que praticam a Wicca, assim como os antigos romanos, pegam de empréstimo os deuses de outras culturas. E assim, eles resgatam a bruxaria, a feitiçaria e o paganismo ancestrais, ressignificando eles para os dias de hoje. O segundo grupo que eu escolhi para responder a pergunta foi o Supremo Conselho dos Helenos Étnicos, que é um grupo presente na Grécia e que, obviamente, só cultua os deuses gregos. Eles não apenas retomam a teologia grega, mas também tentam resgatar os morais e os costumes, e também a filosofia para os dias de hoje. É crucial destacar aqui que eles rejeitam completamente o termo pagão, neopagão e paganismo, porque, como eu disse antes, era mais uma concepção cristã para caracterizar essas religiões. A metodologia desse projeto, é claro, tem um foco teórico. Eu realizei leituras sobre religião, sobre mitologia e sobre o paganismo. E, além disso, para entender a Wicca, eu tive que ler livros de praticantes para entender melhor a visão deles. Além disso, para entender o Supremo Conselho dos Helenos Étnicos, eu recorri a materiais em inglês, já que possui poucos materiais em português, e também utilizei do site oficial deles. O principal resultado que eu pretendo alcançar com esse projeto é proporcionar uma reflexão a respeito de como nós olhamos esses grupos minoritários. Com isso, eu também ressalto a importância de fazer uma pesquisa nessa área, porque o neopaganismo vem crescendo muito, e é muito importante que nós tenhamos mais pesquisadores que pesquisam esses fenômenos religiosos contemporâneos. Então, eu pretendo contribuir com uma literatura a respeito dos deuses greco-romanos e o culto deles nos dias atuais. De qualquer forma, eu finalizo minha apresentação aqui, agradeço imensamente a sua atenção e até mais.